lorazepam de 2 miligramas. Beleza. Agora, a pergunta que eu faço é, de que maneira que esses benzodiazepínicos são capazes de reduzir a ansiedade do paciente? Ele deprime o sistema nervoso central de que forma? Potencializando a ação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Não é isso? Gente, sem dúvidas nenhuma, os benzodiazepínicos são considerados primeira escolha para o tratamento da ansiedade. Então, quando vocês tiverem um paciente na clínica e precisarem usar um ansiolítico, vocês podem fazer uso dos benzodiazepínicos tranquilamente, desde que vocês estejam cientes da dose que vocês estão utilizando e que o paciente não faça uso de outros depressores do sistema nervoso central. É isso que a gente precisa ficar ligado. Só que, nos protocolos de sedação, eu disse para vocês que os sedativos, eles podem ser classificados. Repetir, Bia? O mecanismo de ação é potencializar a ação do GABA. E o GABA, eu falei que é um neurotransmissor inibitório. Ou seja, é um neurotransmissor que deprime, que inibe a função do sistema nervoso central. Tá bom? Isso é mecanismo de ação do benzodiazepínico. Aí eu falei assim, ó, sedativos usados na odontologia são classificados em 2 tipos. Existem os sedativos orais, existem os sedativos inalatórios. Dos sedativos orais, existe a primeira classe, que são dos benzodiazepínicos, que nós acabamos de falar. Só que, além dos benzodiazepínicos, existem outros medicamentos orais que podem também ser usados como sedativos. A segunda classe de sedativos, que pode ser utilizado para essa função, são chamados de antihistamínicos. A classe dos antihistamínicos. Gente, esses antihistamínicos, que também são chamados de antialérgicos, é exatamente aquela classe lá, que vocês já ouviram falar, né? Dos antialérgicos ou dos antihistamínicos. Às vezes, valeu, João, esqueci. Às vezes, o paciente, ele tem uma contraindicação para o uso de um benzodiazepínico. Ele não pode usar por algum motivo. E você tem que ter uma alternativa terapêutica. Porque se você fica assim, nossa, o paciente não pode usar benzodiazepínico, e agora? Ué, você tem que ter outra alternativa. Às vezes você está numa situação onde não tem o benzodiazepínico para ser usado. Você precisa de uma alternativa terapêutica. E a alternativa são esses antihistamínicos. Os antihistamínicos, gente, eles são usados clinicamente para 2 coisas diferentes. Ou para o tratamento de alergia, né, que é o que vocês conhecem, por isso que eles são chamados de antialérgicos também. E também podem ser usados para o tratamento de ansiedade. Por quê? Por quê? Todas as vezes, olha o nome do negócio, ó, antihistamínicos. Antihistamínicos são medicamentos capazes de bloquear os receptores de histamina. Antihistamínico são medicamentos capazes de bloquearem os receptores de histamina. Beleza. Quando a gente está falando de uma alergia, a gente precisa bloquear os receptores de histamina periféricos. Ou seja, fora do sistema nervoso central. Periféricos. Então, beleza. Para tratar a alergia, você precisa bloquear os receptores de histamina perifericamente. Ok. Só que o que acontece é que alguns antihistamínicos, não todos, tá? Alguns antihistamínicos são capazes de bloquearem os receptores de histamina no sistema nervoso central também. Esses antihistamínicos que bloqueiam o receptor de histamina no sistema nervoso central são chamados de antihistamínicos de primeira geração. Então, o que são antihistamínicos de primeira geração?
são medicamentos capazes de bloquearem os receptores de histamina no sistema nervoso central. E um detalhe interessante, é que todas as vezes que a gente bloqueia o receptor de histamina no sistema nervoso central, qual que é o efeito colateral que o paciente tem? Sonolência, sedação e sonolência. Então, gente, o que acontece é isso, a gente vai aproveitar um efeito colateral que esses antihistamínicos causam para tratar a ansiedade. Oi? O quê? Primeira geração. Antihistamínicos de primeira geração. Então, eu vou aproveitar esse efeito colateral que o medicamento causa, que é a sedação e a sonolência, para tratar a ansiedade do paciente. Então, beleza, pessoal. Então, eu vou pegar aqueles medicamentos que são chamados de primeira geração, que bloqueiam os receptores lá no sistema nervoso central, eles vão produzir essa sedação e eu vou aproveitar isso para ser utilizado no paciente. Não é que o paciente está tendo uma alergia. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Os dois principais medicamentos antihistamínicos, chamados de primeira geração, são hidroxizina e prometazina. Hidroxizina e prometazina são os principais antihistamínicos de primeira geração. E eles são muito comuns como antialérgicos. Às vezes, você fala assim, pessoal, o paciente está tomando prometazina. Você fala, nossa, você está com reação alérgica? O povo já acha que esses medicamentos são usados apenas para tratar reações alérgicas. E não é isso. Eles são usados como antialérgicos e também são utilizados como fármacos sedativos. Bom, a prometazina é um fármaco que deve ser utilizado em procedimentos de longa duração. Então, por exemplo, quando o paciente vai fazer um procedimento longo, a prometazina é um fármaco que pode ser usado. Por quê? A duração de ação da prometazina varia entre 6 e 8 horas. Então, é longo. Às vezes, o paciente termina o procedimento e ele ainda fica um pouco sedado. Tá? Então, assim, se for procedimento curto, a prometazina não é tão interessante porque ela tem essa duração de ação longa. Hoje, a gente classifica os antihistamínicos de duas formas. Os de primeira geração, que é esses que eu falei para vocês, são os que bloqueiam os receptores de histamina no sistema nervoso central e causam sonolência. E tem os de segunda geração. Os de segunda geração são aqueles que não bloqueiam receptores de histamina no sistema nervoso central. Então, existem antihistamínicos que não bloqueiam receptores de histamina no sistema nervoso central, bloqueiam só perifericamente. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, que possivelmente vocês já ouviram falar. Quem tem alergia aí sabe, ó. Existe um medicamento chamado de loratadina. Loratadina, muito famoso, né? Loratadina é um antihistamínico de segunda geração. Se ele é um antihistamínico de segunda geração, ele bloqueia os receptores de histamina só perifericamente. Então, eu pergunto, a loratadina vai causar a sonolência que a hidroxizina e a prometazina causam? Não. Então, você está lá na sua clínica, mesmo sabendo que loratadina produz uma ação antihistamínica, você vai usar ele como ansiolítico? Não. Então, não é qualquer antihistamínico que é ansiolítico. Existem aqueles que sim. Quer ver, gente? Sabe onde que esses antihistamínicos estão sendo bastante usados? Na odontopediatria. Por quê? Na odontopediatria é comum das crianças apresentarem ansiedade. Existe um medicamento chamado de dimenidrinato. Já ouviram falar? Dimenidrinato. Tem certeza que nunca ouviu falar? Vocês já ouviram falar de um medicamento chamado Dramin?
Só que o Dramin é o nome comercial. Ó, pra você ver como a gente grava nome comercial, né? O Dramin é o nome comercial do dimenhidrinato. E o dimenhidrinato é um medicamento que bloqueia receptor de histamina. Por isso que quando a gente toma Dramin, a gente não fica com sono? Você toma Dramin para náusea, né? Normalmente. Aí você vai viajar, toma um Dramin. Não dá aquele sono na viagem? Porque o dimenhidrinato é um medicamento que bloqueia os receptores de histamina no sistema nervoso central. Sim, bloqueia o receptor de histamina. Isso, no sistema nervoso central. Só que ele não é usado como antialérgico, porque ele não bloqueia receptores de histamina em grande quantidade perifericamente. Ele bloqueia no sistema nervoso central, como a Bia perguntou aqui, né? Para que tomar uns 3? Não precisa, não é a dose terapêutica. A dose terapêutica do Dramin é um comprimido, né? Aí você pode utilizar de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Aí você está utilizando uma sobredosagem, né? Aí é óbvio que pode, sim, reduzir pressão arterial, tá? Então, esse Dramin, ele está sendo usado na odontopediatria. Às vezes, chega criança muito agitada e você não quer usar um benzodiazepínico. Você não quer usar um benzodiazepínico, sei lá, o paciente ele está ansioso, mas nem tanto. Aí muitos odontopediatras oferecem um comprimido de Dramin para a criança. Ele já vai dar aquela sedada, ele já vai dar aquela acalmada. Porém, para adultos, os dois principais antihistamínicos usados como sedativos são hidroxizina e a prometazina. A gente tem que pensar assim, ó, se for utilizar em adultos, a dose média para acalmar um adulto, tanto de hidroxizina quanto de prometazina, são comprimidos de 50 miligramas. Pode variar ali de 25 a 50 para prometazina, 50 a 100 para hidroxizina, mas comprimidos ali de 50 miligramas. Se for para criança, aí já é líquido. Aí é por miligrama por quilo de peso. Então, uma média que se utiliza aqui, 1 miligrama por quilo de peso. Se for criança. Estou falando assim para vocês gravarem com mais facilidade, né? 1 miligrama por quilo de peso. Primeira geração atua mais para ansiedade e segunda geração para reações alérgicas. Perfeito, Eloá. É exatamente isso. Os de primeira geração, eles usam tanto para tratamento de alergia como para ansiolíticos. Por exemplo, prometazina e hidroxizina são muito usados como antialérgicos. Muito. Se você for, por exemplo, para o hospital com uma crise alérgica, eles vão injetar prometazina. E ele é de primeira geração. Você vai ficar lá com sono danado, mas é de primeira geração. Sabe? Ó pra vocês verem o grau do quanto esses medicamentos, prometazina e hidroxizina, acalmam o paciente. Sabe onde que eles são muito usados? Em clínica neuropsiquiátrica. Paciente agitado demais, às vezes tem um paciente com esquizofrenia, e o paciente está naquela fase agitada da doença, ele usa um antipsicótico, que é para tratar a esquizofrenia, só que quando o paciente está muito agitado, o povo fala assim, peraí que eu vou dar um sossega-leão nele. Já ouviram falar? Dentre esses medicamentos do sossega-leão, aí eles usam prometazina injetável. O paciente não está tendo reação alérgica nenhuma, mas a prometazina bloqueia tanto o receptor de histamina no sistema nervoso central que o paciente vai ficar dopado. Aí fica lá, de boa, quietinho, no cantinho dele. Para de fazer bagunça, de querer brigar, de querer matar os outros. Entendeu? Então, tem vários usos clínicos. Onde que a sua internet caiu, Alice? Para eu saber onde que eu preciso repetir. A hidroxizina, Bia, ela tem uma duração de ação mais curta que a prometazina. Mas ela ainda chega a ter uma duração aí de 4 horas, por aí. Tá? Sabe outra vantagem que esses antihistamínicos têm? É que eles são capazes também de diminuir as náuseas e os vômitos do paciente. Quando a gente bloqueia, olha para vocês verem, quando a gente bloqueia os receptores de histamina no sistema nervoso central, a tendência é que as náuseas e os vômitos reduzem. Por isso o uso do Dramin. Dimenhidrinato, que é o Dramin, não é antihistamínico? Bloqueia o receptor de histamina no sistema nervoso central? Ele não é usado para tratar náusea e vômito?
Então, quando eu bloqueio o receptor de histamina no sistema nervoso central, eu bloqueio numa região que a gente chama de centro do vômito. Quando eu bloqueio o receptor de histamina no centro do vômito, eu trato náusea e vômito. Por isso você usa Dramin para tratar náusea e vômito. Mas, ao mesmo tempo, eu também vou ter a sonolência. Entende? Então, o bacana disso, o bacana de utilizar os antihistamínicos é que ele é usado para tratar alergia, ele é usado como ansiolítico e ele também é capaz de reduzir náuseas e vômitos no paciente. Ô, Alice, o que eu tinha falado sobre o Dramin é que o Dramin, que é o dimenhidrinato, ele é um medicamento que pode ser considerado um antihistamínico, porque ele bloqueia os receptores de histamina no sistema nervoso central. Como ele bloqueia os receptores de histamina no sistema nervoso central, no centro do vômito, aí o paciente ele vai diminuir náuseas e vômitos. Só que, ao mesmo tempo, ele também vai apresentar sedação. Então, ele pode ser usado como antiemético, ó, grava esse nome, ó, antiemético é um medicamento usado para tratar náuseas e vômitos. Ah, eu tô com vômito, tô meio enjoada. Alguém vai virar para você e falar assim, toma um antiemético. É um medicamento usado para tratar náuseas e vômitos. Mas também pode ser utilizado para a redução da ansiedade, por ser um medicamento que bloqueia os receptores de histamina no sistema nervoso central. Tá bom? Os antihistamínicos, grava isso. Os antihistamínicos de primeira geração, que são os que bloqueiam os receptores de histamina no sistema nervoso central, os antihistamínicos de primeira geração, eles têm muita atividade anticolinérgica. Isso é uma característica dos antihistamínicos. Eles têm muita atividade anticolinérgica. Aí a gente vai lembrar. Anticolinérgica quer dizer que o medicamento bloqueia os receptores de acetilcolina. Anticolinérgico. O medicamento bloqueia os receptores de acetilcolina. Lembra comigo, aula do Zé. Lembra comigo? Quando a acetilcolina se liga em seus receptores presentes nas glândulas, tipo glândula salivar, o que acontece com a quantidade de saliva do paciente? Aumenta ou diminui? Aumenta, não é? A acetilcolina, quando se liga nos receptores muscarínicos, lá na glândula, a secreção salivar aumenta, fisiologia, né? Aí pensa comigo, o paciente está tomando antihistamínico de primeira geração. O que o antihistamínico faz? Bloqueia o receptor de acetilcolina na glândula. Gente, isso é muito característico, muito característico. Paciente que usa antihistamínico, ele queixa de secura na boca. Minha boca está seca. Quando você começar a tomar um antigripal, que tem antihistamínico na composição, repara para vocês verem. Você fica com aquela sensação de boca seca, porque o antihistamínico bloqueia os receptores de histamina na glândula. Durante o procedimento, isso é benéfico, concorda? Vai facilitar, né, o procedimento do dentista. Só que depois o paciente vai ficar queixando dessa boca seca enquanto o efeito do medicamento não reduzir. Beleza? Então, gravem. Antihistamínico tem vários usos clínicos. Vários usos clínicos. Dentro da odontologia, tanto redução de ansiedade, quanto redução de reações alérgicas, quanto para diminuir secreção salivar e náuseas e vômitos. Né? Muito benefício ao mesmo tempo. Aí, pensando na classe dos medicamentos orais que podem ser usados para o tratamento da ansiedade, existe um outro fármaco que a gente precisa falar, mas, ó, na verdade, eu nem gosto dele. Nem eu e nem um monte de gente. Mas eu preciso falar, porque ele existe. Que é o famoso hidrato de cloral. Vocês já ouviram falar sobre ele? Hidrato de cloral? Gente, o hidrato de cloral, ele é um medicamento considerado antigo. Hoje, não é primeira escolha para o tratamento da ansiedade. Ele é um medicamento antigo. Não é considerado primeira escolha para o tratamento de ansiedade.
Porém, pode ser usado, é antigo, ou seja, não é considerado primeira escolha, porém, pode ser usado para reduzir a ansiedade durante procedimento odontológico. Pode ser usado para redução da ansiedade durante o procedimento odontológico ou para fazer diagnóstico por imagem. Reduz a ansiedade durante procedimentos odontológicos e para fazer diagnóstico por imagem em crianças. Em crianças. Isso porque o hidrato de cloral só existe na sua forma líquida. Não existe comprimido de hidrato de cloral. Hidrato de cloral só existe na forma líquida. É um xarope, tá? De hidrato de cloral. A dose do hidrato de cloral, para acalmar o paciente, né? Para dar aquela reduzida da ansiedade do paciente, varia entre 10 a 50 miligramas por quilo. Então, gente, a gente começa com uma dose mínima de 10 miligramas por quilo, mas se houver a necessidade, pode ser utilizado até, é o máximo, a dose máxima, de 50 miligramas por quilo. Só que, hoje, o hidrato de cloral é pouco utilizado porque ele possui algumas desvantagens. Então, pensa comigo, ó. Aquelas vantagens que eu falei dos benzodiazepínicos, me ajuda. Quais são mesmo as vantagens dos benzodiazepínicos? Puxa aí na memória. Quais são as vantagens dos benzodiazepínicos? São seguros. Não falei isso? O que mais? É baixo custo. O que mais? Baixa toxicidade, produz menos dependência. Várias vantagens. Não, Isa, não tá errado. É porque aqui tá a dose máxima, tá? A dose máxima é de 40 a 50 miligramas. Mas a dose terapêutica é de 10 a 50, tá? Então, aquelas vantagens dos benzodiazepínicos não existem aqui para o hidrato de cloral. Primeira desvantagem, pensa, para a criança. O hidrato de cloral tem um gosto desagradável. Ele é amargo, ele é ruim. Pensa para você botar a criança para usar um hidrato de cloral. Ele tem um gosto desagradável. Isso aí já diminui o seu uso. Outra desvantagem, é um medicamento pouco seguro. Ele é um medicamento pouco seguro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. A dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Por isso, diferente dos benzodiazepínicos, esse medicamento não deve ser tomado em casa, sem a vigilância do cirurgião dentista. Esse medicamento não deve ser tomado em casa sem a vigilância do cirurgião dentista. Sabe por que eu disse isso? É porque benzodiazepínico, sim. Às vezes, o seu paciente vai tomar um diazepam. Aí a consulta dele está marcada para 10 horas. Você pode pedir para a mãe, 9 horas da manhã, dar X ml do diazepam para a criança. 1 hora antes do procedimento. O diazepam é seguro, não vai ter problema utilizar. Agora, o hidrato de cloral, como ele é pouco seguro, como o risco de toxicidade é grande, melhor não fazer isso.
Se tiver que usar, usa no consultório. Fala, amor. Não, é só questão, assim, de... Ele é muito depressor do sistema nervoso central. Então, às vezes, a criança está muito agitada, não melhora com outros medicamentos, aí se usa hidrato de cloral. Ele é um medicamento barato, né? Um xarope que dá para usar várias vezes. Então, ele tem... Por isso que ele ainda está sendo utilizado na clínica. Mas, se tiver que escolher, é melhor utilizar o benzodiazepina. Sabe outra desvantagem dele? O hidrato de cloral, ele é muito indutor das enzimas no citocromo P450. Ele é muito indutor das enzimas do citocromo P450, diferente dos benzodiazepínicos, concorda? Ele é muito indutor das enzimas do citocromo P450 e por isso pode causar muita interação medicamentosa. E por isso pode causar muita interação medicamentosa. Eu disse que ele é muito indutor. Ué, isso aqui a gente já estudou em biotransformação. Das enzimas do citocromo P450. Por isso que ele causa muitas interações medicamentosas. Tudo bem até aqui? Lembra das enzimas do citocromo, todo mundo? P450? E outra desvantagem do hidrato de cloral, tem mais uma ainda. Pois é. Ao ser metabolizado, presta atenção. Ao ser metabolizado, o hidrato de cloral produz um metabólito. O hidrato de cloral produz um metabólito chamado de tricloroetanol. Tricloroetanol. Que é uma substância, tricloroetanol, é uma substância que inibe o metabolismo do álcool. Que inibe o metabolismo do álcool. Podendo causar toxicidade para o paciente. É óbvio, para adulto, né? Porque criança não vai tomar álcool. Ele inibe o metabolismo do álcool, podendo causar toxicidade para o paciente. E a última desvantagem que eu vou colocar para vocês. Existem alguns artigos mostrando que o hidrato de cloral pode, tá? Isso é artigo científico. O hidrato de cloral pode causar mutações gênicas. Pode causar mutações gênicas e levar a lesões nos cromossomos. Então, gente, como vocês falaram, como tem mais desvantagem que vantagem, vocês concordam comigo por que esse negócio hoje é pouquíssimo usado? Não faz sentido, né? Você continuar utilizando o hidrato de cloral, sendo que você tem os benzodiazepínicos aí, né? Baratinho, benzodiazepínico com grande eficácia para ser utilizado. Então, eu só falei porque eu preciso falar mesmo. Não, o diazepam não inibe o metabolismo do álcool, potencializa. Isso. Uhum. Aí, beleza. Ah, boa. Qual que é o outro medicamento que também inibe o metabolismo do álcool? Metronidazol, né? Metronidazol. Mutação gênica e alteração cromossômica. Viu isso? E alteração
cromossômica. Bom, dos medicamentos orais, então, a gente fecha nesses principais, sendo que o campeão deles são os benzodiazepínicos. Ok, se tiver que usar oral, prefiram os benzodiazepínicos. Porém, hoje, existem também os sedativos inalatórios. Isso aqui também está bombando na clínica, muito falado, muito discutido. Sedativos inalatórios. Ô, gente, dentre os sedativos inalatórios, o que é assim muito conhecido e está sendo muito utilizado é o famoso óxido nitroso, tá? É o famoso óxido nitroso. O óxido nitroso, ele é utilizado em associação com o oxigênio. Nunca você usa óxido nitroso puro. Põe a máscara no paciente. Ele é usado em associação com o oxigênio. E ele é capaz de produzir uma leve depressão do sistema nervoso central. Ele é capaz de produzir uma leve depressão do sistema nervoso central, porque é um fármaco de baixa potência. Ele é um fármaco de baixa potência. O óxido nitroso é classificado farmacologicamente. Sabe como que ele é classificado? Em qualquer livro? Anestésico geral. O óxido nitroso, ele é classificado como um anestésico geral de baixa potência. O óxido nitroso, farmacologicamente, é classificado como um anestésico geral de baixa potência. O que quer dizer isso? Ele sozinho, o óxido nitroso puro, sozinho, ele não é capaz de induzir a anestesia geral. Por isso que fala de baixa potência. Ele sozinho não é capaz de induzir a anestesia geral. Você pode ir lá no bloco cirúrgico agora, eles podem até estar usando óxido nitroso, mas associado com outro anestésico. Óxido nitroso sozinho não induz a anestesia geral. É sempre óxido nitroso junto com outra coisa. Aí, na odontologia, o que a gente faz? Usa o óxido nitroso puro, sozinho, só para dar aquela deprimida no sistema nervoso central e acalmar o paciente. Então, já que ele sozinho não vai induzir anestesia geral, a gente usa apenas para acalmar o paciente, para servir como ansiolítico. Detalhe importante. O uso do óxido nitroso não garante, o uso do óxido nitroso não garante anestesia e nem analgesia para o paciente. Isso é bem importante. Às vezes você fala assim, já estou usando óxido nitroso, não precisa anestesiar, ou não precisa usar um analgésico. Tem nada a ver. O óxido nitroso, ele tem ação apenas ansiolítica. Ele não garante anestesia, nem local, e não garante analgesia para o paciente. É óbvio, que se eu reduzir a ansiedade, eu vou aumentar o limiar de dor. Se eu reduzir a ansiedade, eu vou aumentar o limiar de dor. Então, a chance do paciente sentir dor é menor. Mas falar que ele tem ação anestésica, isso é mentira. Isso não existe. Hoje, gente, o óxido nitroso está sendo utilizado por várias especialidades odontológicas. Vários cirurgiões dentistas estão usando. Porém, para usar o óxido nitroso, é necessário que o cirurgião dentista seja habilitado para isso. Não é qualquer profissional que pode usar óxido nitroso. É necessário que ele seja habilitado. O CFO, o Conselho Federal de Odontologia,
lançou uma resolução que fala sobre as normas, as regras que o cirurgião dentista deve seguir para usar o óxido nitroso. Primeira coisa, fazer um curso de habilitação de, no mínimo, 96 horas por profissional. Então, isso é obrigatório. Tem que fazer um curso de habilitação de, no mínimo, 96 horas. Detalhe, esse curso deve ser oferecido por instituições que sejam credenciadas pelo CFO e credenciadas pelo MEC. Então, não é qualquer instituição. Você vai abrir ali um curso e vai fazer? Não. Então, o curso precisa ser credenciado, a instituição ser credenciada pelo CFO e pelo Ministério da Educação. Também é necessário. Neste curso, existem disciplinas básicas que o cirurgião dentista deve cursar. Tá? Então, não é qualquer curso também. Existe a lista de disciplinas básicas que o cirurgião deve cursar, desde anatomia até características farmacológicas do óxido nitroso. Somando a carga horária dessas disciplinas, a gente deve somar no mínimo 96 horas. O uso desse óxido nitroso traz várias vantagens para os pacientes, principalmente para pacientes com doenças crônicas, como, por exemplo, crises convulsivas. O uso do óxido nitroso traz vários benefícios para o paciente, principalmente para pacientes que têm doenças crônicas, como, por exemplo, crises convulsivas. Por quê? Como o óxido nitroso deprime o sistema nervoso central, como o óxido nitroso deprime o sistema nervoso central, ele diminui o risco. O óxido nitroso diminui o risco do paciente apresentar a crise convulsiva. Ele diminui o risco do paciente apresentar a crise convulsiva que aparece, a crise convulsiva que aparece quando o sistema nervoso central está excitado. Então, o paciente ele vai entrar em crise convulsiva quando o sistema nervoso central está excitado. Como o óxido nitroso ele deprime o sistema nervoso central, consequentemente, o risco da crise convulsiva diminui. Sabe outro paciente que também é interessante usar óxido nitroso? Paciente com problemas hepáticos. Também é interessante utilizar óxido nitroso para pacientes com problemas hepáticos. Por quê? O óxido nitroso não depende do fígado para ser biotransformado. O óxido nitroso não depende do fígado para ser biotransformado. Por que, professora, que ele não depende do fígado? Porque o óxido nitroso, ele é 99,9% eliminado pelo ar exalado do pulmão. Tá? Então, o óxido nitroso, ele é 99,9% excretado pelo ar exalado do pulmão sem passar pelo metabolismo hepático. Então, isso é bom. Às vezes o cara tem lá um problema hepático. Você fala assim, eu vou usar um diazepam. Você concorda que diazepam depende do fígado para ser metabolizado? Então, o risco do diazepam não sofrer biotransformação é grande e ficar no organismo do paciente. Então, nesse caso, é melhor se utilizar o óxido nitroso para o paciente. Eu disse, Isa, que é interessante utilizar óxido nitroso para paciente com crise convulsiva, porque na crise convulsiva, o paciente tem a crise quando o sistema nervoso central está excitado. Se o óxido nitroso está deprimindo o sistema nervoso central,
a chance do paciente ter a crise convulsiva diminui. Tá? Foi isso que eu falei. Oi? Boa. Boa pergunta. Ele perguntou assim, ó. Professora, qual que é o tempo de duração dele? Isso está entre as vantagens do óxido nitroso. Quer ver? Vou explicar para vocês agora, ó. Dentre as vantagens do óxido nitroso, que eu considero uma vantagem gigantesca, essa aqui, ó. O início de ação do óxido nitroso é muito rápido. Primeiro início de ação, a gente vai chegar lá na duração. O início de ação dele é muito rápido. Gente, você coloca a máscara com óxido nitroso no paciente, ele começa a fazer ação em 5 minutos. Me fala uma coisa. Dos medicamentos orais, que eu já expliquei para vocês, vou focar no benzodiazepina. Dos medicamentos orais, qual que começa a fazer ação mais rápido? Qual é o medicamento? Que começa mais rápido? Midazolam. O midazolam, ele começa a exercer ação em 30 minutos, não é? 30 minutos. Gente, o oral mais rápido demora 30 minutos. Você coloca uma máscara de óxido nitroso, o óxido nitroso, ele é usado na máscara, o paciente vai inspirar. Quando ele inspira o óxido nitroso, chega no pulmão, os alvéolos pulmonares são muito irrigados, o óxido nitroso passa para o sangue rapidamente e cai no sistema nervoso central. 5 minutos o paciente começa a acalmar. Muito rápido a iniciação. Outra vantagem. A dose, a concentração, é até melhor falar porque eu treino inalatório. Se é inalatório, a gente não fala assim, eu vou dar X miligrama de óxido nitroso. Como é que você vai dar X miligrama por inalatório? Não tem jeito. Então, como é inalatório, a gente fala porcentagem. Você usou tanto por cento de óxido nitroso. Então, a concentração de óxido nitroso, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Você consegue, com óxido nitroso, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Individualizar a concentração, a dose necessária. Cada paciente você pode usar uma porcentagem diferente. Você começou com uma porcentagem ali, tá vendo que o paciente está muito agitado ainda? O que você faz? Aumenta a porcentagem. Ah, o paciente com ansiedade demais, o que você faz? Diminui a porcentagem. Então, você consegue individualizar a dose. Com benzodiazepínico, não. Pensa comigo. Midazolam tem quais doses no mercado? Quantos miligramas que você tem de midazolam? Ou é 7,5 ou 15. Ou você usa 7,5 ou você usa 15. Então, não tem como você ficar individualizando dose de medicamento oral. Aqui você já consegue. Então, é outra vantagem. Outra vantagem, ó, respondendo sua pergunta. A duração de ação e até mesmo a intensidade da sedação pode ser controlada durante todo o procedimento. Gente, duração de ação do óxido nitroso é até o momento que o paciente vai com a máscara. Você tirou a máscara do paciente, é questão assim de 5 minutos. Ele já está com sua função normal do sistema nervoso central. Então, a duração de ação é enquanto o paciente estiver com a máscara de óxido nitroso. Depois que você retira a máscara, em 5 minutos o sistema nervoso central volta ao normal. No caso, se for acabando a sedação, Isa, não tem como acabar, o paciente está inalando, ele está com a máscara durante todo o procedimento. Durante o procedimento, é isso aqui que acontece, ó. Você pede para o paciente ficar inalando o óxido nitroso durante todo o tempo. Então, você vai acertar a concentração para ele ficar calmo e manter a inalação durante todo o procedimento. Agora, se durante o procedimento você está sentindo que o paciente ainda está ansioso e está agitado por algum motivo, você vai lá na máquina e aumenta. Então, é interessante a utilização do óxido nitroso, sim. Você ia perguntar alguma coisa? Ah, se existe o risco de toxicidade? Existe, se for usado uma dose sobreterapêutica.
que é uma dose acima do limite que eu vou falar para vocês. Até quanto que pode usar óxido nitroso, tá? Eu vou explicar para vocês agora mesmo. Mesmo sendo laboratório e tal, ele, no caso, ele é muito lipossolúvel. Muito lipossolúvel. Até porque ele ultrapassa a membrana nos alvéolos rapidinho. Por isso que ele é absorvido rápido e chega no sistema nervoso central rápido, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica. Tá? Então, ele é bastante lipossolúvel, sim. Aí, gente, eu sempre falo assim, que tudo tem os prós e os contras, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, pessoal, então esse trem é top demais. Só que ele também tem suas limitações, tem suas contraindicações que a gente vai ver. Oi. Assim, a pressão dele vai ser instantânea, chegou no alvéolo e já... Rapidamente já passa para o sangue, tá? Ó, quais são as limitações? Eu falei para vocês que durante todo o procedimento o paciente tem que ficar com a máscara. Às vezes, aí, normalmente a máscara é desse jeito aqui, ó. É o narizinho, aí você tem, tipo, alguma coisa que você coloca aqui atrás para segurar, tá? Muitas vezes, quando você tem que fazer um procedimento, uma cirurgia, na região anterior da maxila, por exemplo, essa máscara atrapalha o procedimento. Então, isso é uma limitação. Então, às vezes, até mesmo a questão, quando você vai trabalhar, que você precisa de um espaço para isso, aquela máscara pode te atrapalhar. Então, isso é considerado uma limitação. Sabe outra limitação? Pacientes com problemas respiratórios. Gente, pensa comigo. O óxido nitroso ele tem que ser absorvido no pulmão. Então, às vezes, o paciente ele tem uma doença pulmonar, uma inflamação no pulmão, tipo asma. Ou ele tem outra doença pulmonar chamada de DPOC. O que é DPOC, professora? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença inflamatória lá no pulmão também. Acontece muito em fumantes. Tá? DPOC. Então, ou paciente com asma, ou paciente com DPOC, ou, às vezes, tem paciente, sabe o que ele tem? Respiração bucal. Tem muito paciente que deita e começa a respirar pela boca. Aí você coloca a máscara no nariz. O que ele está inalando de óxido nitroso? Nada. Então, a resposta do óxido nitroso vai ser diminuída. Outra desvantagem do óxido nitroso, custo. Isso a gente também tem que pontuar, né? Como uma desvantagem. O custo. O custo por quê? Não é só o custo do gás. É o custo do curso que você tem que fazer, de habilitação. É o custo do material que você tem que comprar, da máquina, do gás que você tem que manter no seu consultório. Até mesmo de espaço, questão de espaço, né? Que você precisa ter dentro do seu consultório. Muitas vezes, tudo isso que você gasta utilizando o óxido nitroso, você vai ter que embutir no valor final da sua consulta, do seu procedimento. E a gente sabe que hoje a competitividade é muito grande, né? Às vezes você vê aí, gente, procedimentos que o povo briga por causa de preço. Numa clínica é isso, numa clínica é aquilo, o povo panfleta no meio da praça. Que procedimento tá R$10, entendeu? Então, assim, se a gente for parar para pensar, tem vantagens, muitas vantagens. Você tem que ver o público que você vai trabalhar. Se é um público que realmente vai pagar pela utilização dele, né? Eu nem sei se ele é inflamável, viu, Ana? Eu acho que não. Eu acho que não, mas não sei. Oi? Tem. Aqui na faculdade tem. Só que não é assim, para utilizar para sedação normalmente. Eles utilizam com mistura de outros gases. Tem cilindros de oxigênio, nitrogênio. Tinha de óxido nitroso. Eu não sei se ainda estão reabastecendo. Às vezes tem um cilindro lá, mas não está abastecido, entendeu? Ele não compensa, né? Pensa, você fazer um procedimento de graça, é muito caro isso. Realmente não tem justificativa. Agora eu queria ensinar para vocês como que usa o óxido nitroso. Eu queria que vocês estivessem em uma clínica, imaginar que vocês estivessem em uma clínica com o paciente de vocês, a máquina está do lado, você vai colocar a máscara no paciente. Hoje, gente, o óxido nitroso é bastante usado até na odontopediatria. Eles pegam aqueles narizinhos de palhaço, narizinho vermelhinho. Aí, às vezes, a criança está muito agitada, eles colocam os narizinhos de palhaço neles mesmos, os odontopediatras, né? Colocam o narizinho de palhaço e falam assim, vamos colocar
colocar o narizinho de palhaço, não sei também, mas é a máscara que tem o formato do nariz de palhaço. Então, você coloca como dentista e coloca essa máscara na criança. Você ajusta a máscara. Primeira coisa que você tem que pensar, o paciente tem que estar confortável com a máscara. Coloca a máscara, veja se não está apertando, se não está incomodando. Às vezes, aquela coisinha apertada demais, o paciente já vai ficar incomodado com a própria máscara. Ajusta. O paciente ele está confortável, a gente vai começar a oferecer o gás. Como eu falei para vocês, é uma mistura de gases que a gente oferece. Nunca é óxido nitroso puro. Porque para pensar, gente, você colocar uma máscara, você começa a inalar só óxido nitroso, como é que você vai oxigenar seus tecidos? Não tem jeito, o cara morre, né? Aí a gente põe a máscara e oferece 100% de oxigênio, inicialmente. 100% de oxigênio, a pessoa vai respirar, vai inspirar, expirar. Você pergunta se está tudo bem, se está confortável, se está respirando bem, está tudo ok, está tudo tranquilo. Depois que o paciente se adapta com esse 100% ali de oxigênio, é coisa rápida, questão de 1, 2 minutinhos, você começa a oferecer o óxido nitroso, aí começa a misturar o gás. Quando você começa a oferecer óxido nitroso, você começa ali com 20% de óxido nitroso. Então, você começa com uma dose mínima, 20% de óxido nitroso, 80% é de oxigênio. Por isso que eu disse que é uma mistura de gases. O paciente vai começar a inalar esses 20% de óxido nitroso e o aumento da dose do óxido nitroso, da concentração, vai variar de acordo com a reação do seu paciente. Então, você coloca ali os 20%, aguarda alguns minutos, 1 a 2 minutos, o paciente já começa a apresentar uma resposta. Se você observa que o seu paciente está calmo, está tranquilo, ok, mas normalmente isso acontece com 40% de óxido nitroso, um paciente adulto. Os 40% de óxido nitroso. E aí, se for necessário, você vai aumentar aos poucos, de 10 em 10, de 5 em 5. Até quanto que a gente pode aumentar? No máximo, 70% de óxido nitroso. O paciente não deve inalar menos de 30% de oxigênio. Às vezes, você chega lá no 60% de óxido nitroso. Vai ser dificílimo isso acontecer, tá, gente? Mas, no máximo, 70% de óxido nitroso e 30% de oxigênio. Não posso aumentar mais, professora? Não, senão você vai ter uma desoxigenação dos tecidos. Sempre perguntando para o paciente se está tudo bem. Olha, está tudo ok? Pergunta, vê se ele está te respondendo. Porque é uma sedação mínima. É inalatório, mas é uma sedação mínima. Ele tem que responder aos comandos verbais. O paciente ele tem que estar lúcido. Ele tem que estar orientado. Às vezes, né, o paciente ele pode, por exemplo, apresentar uma sedação excessiva com o próprio óxido nitroso, e ele começa a falar assim para você: ah, então, doutor, eu estou um pouco sonolento, estou meio tonto. Ele começa a apresentar vômito, suor. Isso são sinais de excesso de óxido nitroso. Que a depressão do sistema nervoso central pode estar tão intensa, às vezes ele dorme, ele para de responder aos comandos verbais. Que foi aquilo que você perguntou, professor, isso pode causar algum prejuízo para o paciente? Pode, em caso de sobredosagem, uma dose maior do que aquela necessária para o paciente. O que você faria nesse caso? Ia reduzindo, vai reduzindo o óxido nitroso até o paciente voltar para os seus comandos verbais. Se o paciente dormiu, desliga o óxido nitroso um pouco, rapidamente ele vai ser excretado e ele vai voltar para a sua função normal. Aí você vai reduzindo a dose de óxido nitroso até voltar. Qual é uma dose gradativamente? Quanto para manter pacientes inativos, sedados? Isso. Aí, você começou lá. O paciente está tranquilo. Você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Não. Ele está te permitindo que você faça seu procedimento adequadamente. Mantenha aquela concentração durante todo o procedimento. Depois, na hora que você terminar, você desliga a máquina, pede para o paciente esperar ali 5 minutinhos, que é o tempo do óxido nitroso ser excretado. Ele pode ir embora livre, leve, solto, sem nem acompanhante. Professor, pode ter casos de, por exemplo, a gente chegar na dose de 70% de óxido nitroso e a ansiedade pode ser... Pode, já existiram esses casos. Só que aí, é o que você tem que fazer? Tirar o óxido nitroso e usar o medicamento oral. Aí não adianta nem você tentar mais óxido nitroso para esse paciente.
Aí não tem jeito. Se não, 70% não deu, existem relatos de caso, mas não é o normal de acontecer. Aí você precisa utilizar um medicamento oral de qualquer maneira. Ele abaixa o ponto que ele tem no sistema central. Porque ele bloqueia o receptor de histamina no centro do vômito. O óxido nitroso não bloqueia o receptor de histamina, então ele não diminui o risco de vômito. Igual o diazepam, o benzodiazepina. Ele é depressor, mas ele não diminui o vômito, porque ele não bloqueia o receptor de histamina lá no centro do vômito. Entendeu? Então é só Não, o óxido nitroso não. Só o antistamínico que foi... Só o antistamínico que inibe o centro do vômito. O resto, não. A histamina, gente, é assim, ó. A pergunta dele é, qual a função da histamina no vômito? É assim, ó. No nosso sistema nervoso central, tem um centro do vômito. Isso é até interessante vocês saberem. Tem o centro do vômito. E nesse centro do vômito tem vários receptores. Tem de histamina, tem de serotonina, tem de dopamina, tem vários receptores, tem de acetilcolina. Aí, quando você bloqueia esses receptores no centro do vômito, o medicamento é antiemético, ele trata o vômito. Vocês já ouviram falar de um medicamento chamado de Vonal? Ele é muito famoso para tratar vômito. Vonal é o nome comercial de um medicamento. Isso aqui é abrindo parênteses, é só para responder o que ele perguntou, tá, gente? Não tem nada a ver mais com ansiolítico, não. Ondansetrona. O Vonal é o nome comercial da ondansetrona. Estou falando que ele é muito usado. Hoje está até ultrapassando o Dramin, o Vonal. O Vonal está sendo muito mais usado atualmente. A ondansetrona bloqueia receptor de de serotonina no centro do vômito. Então, você vai estudar o mecanismo de ação e falar assim, ondansetrona bloqueia receptor serotoninérgico no centro do vômito. Dramin bloqueia receptor de histamina no centro do vômito. Cada medicamento tem um mecanismo. E é antiemético por um mecanismo diferente. Tá bom? Só para explicar. Por curiosidade. Então, mesmo ele bloqueando o receptor de histamina e de Serotonina. Então, trata náuseas e vômitos. Ou bloqueando um ou bloqueando o outro. Não, o Vonal não. Quem deprime o sistema nervoso central é só bloqueador de receptor de histamina. Ele não dá sono, por isso ele está sendo mais usado. O Vonal, né, é antiemético sem dar sono. Qualquer receptor que se bloquear vai... Do centro do vômito. Vai diminuir a náusea. Cada medicamento tem um mecanismo diferente. Qualquer um que bloquear, diminui. Ok, amores? Deixa eu só despedir do povo aqui de casa, senão eles não escutam a pergunta de vocês para você entender o que está acontecendo. Ótimo restinho de semana para vocês. Bom feriado, né? Sexta-feira tem feriado. Uhul! Aproveitem, descansem. Segunda-feira a gente assiste roleplay. Fechou? Colocar a matéria em dia. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.